passaram da semana passada? Espero que estejam bem, que estejam em segurança, que estejam se cuidando e principalmente que estejam conseguindo aí se organizar nesse período tão difícil, né? Em relação aos estudos, à rotina de vocês, a participação e as atividades propostas. Qualquer coisa já sabem, é só me chamar, tá bom? Procurar lá no Google Drive as atividades, fica tudo ali na pastinha. Se o link por acaso não entrar, manda um oi para mim que eu mando o link de novo para você, beleza? A gente vai continuar aí o assunto que nós estávamos falando na última aula, que é o quê? África e continente americano. Semana passada nós falamos de relevo. Essa semana nós vamos falar do quê? De hidrografia e vamos falar também dos domínios morfoclimáticos. Nossa, o que é domínio morfoclimático, né? É a relação entre vegetação e o clima que vai resultar no quê? Numa paisagem, num bioma, né? Ou numa paisagem natural, como a gente chama, ou num domínio natural. Então, quando você ouve a expressão domínio natural, paisagem natural, bioma, ou domínio morfoclimático, é tudo a mesma coisa. É essa relação que vai ter entre o clima e o tipo de vegetação, o tipo de paisagem de uma determinada região. Cada domínio recebe um nome, né? Vocês vão ver mais adiante. Já viram isso ano passado, quando a gente estudou Brasil, né? Então, viram lá Caatinga, Cerrado, domínio amazônico. É isso aí, pessoal. Só que agora a gente vai falar do quê? Das Américas e da África, beleza? Mas o primeiro tema, deixa eu abrir para vocês aqui no slide, para dar para visualizar melhor, né? Nós vamos falar sobre o quê? Sobre as bacias hidrográficas, né? Então, deixa eu virar aqui para ficar um pouquinho melhor. Quando a gente fala em bacias hidrográficas e vertentes dos rios, é o quê? É para onde essa bacia hidrográfica vai fluir, aonde ela vai desaguar. No continente americano, nós podemos ver aqui pelo mapa através das cores, né? Então, nós temos ali, ó, as bacias hidrográficas. Quais são elas aqui do continente americano? Das três Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. Nós temos lá a vertente ou a bacia do Ártico, né? Que os rios, eles ficam congelados durante quase o ano todo por causa do quê? Por causa do frio polar. Então, se a gente está falando de frio polar, ártico, ela vai ficar onde? Ela vai ficar ali, ó, mais para o norte, ali no extremo norte do continente. Então, aqui ela está representada do que? De amarelo, né? A do Golfo do México. Nessa vertente se encontra a maior bacia hidrográfica da América do Norte. É esta daqui de lilás, aí no mapa de vocês. Por que ela chama vertente do Golfo do México? Porque as águas dessa bacia hidrográfica, elas vão desaguar, deixa eu levantar aqui, nessa região aqui, olha, do Golfo do México. Então, essa curvinha que nós temos aqui é o que nós chamamos de Golfo, certo? Depois nós temos do Pacífico, as águas, as bacias agrupam rios que nascem nas montanhas do oeste e desaguam onde? No Oceano Pacífico. São rios curtos e de corredeiras. Então, nós estamos falando de qual? Dessa toda em laranja aqui, essa região toda pintada de laranja no mapa, onde os rios vão desaguar, onde? No Oceano Pacífico. E a vertente do Atlântico, que são todas as bacias que vão desaguar no Oceano Atlântico, que aqui no mapa estão representadas em verde. Certo, pessoal? Deu para entender até aí? Então, essas bacias, é lógico que eu não vou ficar pedindo para vocês, para que vocês me falem o nome dos rios que desaguam, eu não vou cobrar isso de vocês. Mas, por exemplo, se eu falar assim num exercício, pinte a bacia do Ártico,
você tem que ter uma noção do que? De espacialidade. Aonde fica o Ártico? Os rios vão desaguar aonde? No Ártico. Então é o que? Extremo norte, certo? É isso que eu quero de vocês. Quando nós falamos aqui, eu cortei o continente americano para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Então, quando nós falamos em hidrografia, eu espero que dê para vocês enxergarem aí pela tela, mas em todo caso eu vou passar para vocês esses slides, vai estar lá no Google Drive o PDF deles e aí vocês podem analisar com mais calma. Então, quando nós falamos em rios, aqui estão assim bem marcados, né, os principais rios dessas bacias hidrográficas, né? Então, quais são eles? É lógico, gente, que existem outros rios também, mas aqui nós estamos destacando os maiores, os mais expressivos, ok? Então, nós temos aqui, olha, no Alasca, o rio Yukon, no Canadá, o rio Mackenzie. Aí nós vamos para onde, né? Então, estamos aqui, ó, Alasca, Canadá. Vamos passear agora aqui nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, nós temos alguns rios bem importantes. Quais são eles? O rio Colorado, que é aquele que corta, que atravessa o Grand Canyon, na região chamada como Colorado. O Rio Grande, que ele vem dos Estados Unidos e passa por uma parte do México. O rio Mississippi e o Missouri, que eles vão se encontrar aí pelo caminho, né? E também nós temos aqui o rio São Lourenço. Então, esses, quando a gente fala em América do Norte, são esses rios que são, assim, os mais expressivos, os principais. Já ali na América do Sul, nós temos o quê? Primeiro, o maior deles, né? Quem é? O rio Amazonas, que vai nascer lá na Cordilheira dos Andes e vai caminhando aí, cortando toda a região norte, né? O rio Orinoco, o rio Maracaibo. Depois nós temos o rio São Francisco, ali na região do Nordeste brasileiro. E aí nós temos a Bacia Platina, né? Formada por quem? Pelo rio Paraguai, pelo rio Paraná e o rio Uruguai. Então, essa bacia aí, por que a gente chama de bacia? É uma região que ela vai envolver quem? 3 rios principais com seus afluentes ali. E essa bacia aí, pessoal, ela é importantíssima para quê? Para navegação, para produção de energia elétrica. Então, ela tem uma importância econômica, assim, muito importante, tanto para o Paraguai, Uruguai e... desculpem, pessoal. Para o Paraguai, Brasil e Argentina. E Uruguai também. Então, vamos falar aí dessa bacia, né? A Bacia Platina ou Bacia do Rio da Prata. Então, ela é a soma de um conjunto de 3 bacias de porte, né? A Bacia do Paraná, a Bacia do Paraguai e a Bacia do Rio Uruguai. Essas três bacias hidrográficas estão localizadas onde? Na região centro-sul do subcontinente sul-americano, ou seja, da América do Sul. A mais importante delas é a bacia do Rio Paraná, que é o eixo econômico do Mercosul. Por quê? É nessa bacia aí que nós vamos ter, por exemplo, Foz do Iguaçu. E aí ela é uma importante hidrovia porque pelo fluxo de mercadorias também através da navegação fluvial, ou seja, que é aquela navegação feita através dos rios, tá bom? A navegação fluvial. Na prática, as 3 acabam por compor um único sistema hidrográfico, visto que o rio Paraná ele vai receber as águas tanto do rio Paraguai quanto do rio Uruguai. Então, vai chegar uma hora que esses rios vão acabar encontrando com quem? Com o rio Paraná. Por isso também que ele é considerado o mais importante da Bacia Platina aí, tá bom? Um destaque para a Bacia Platina, por quê? Ela é a que está mais próxima da nossa realidade e a que mexe realmente ali, que produz energia elétrica através da Binacional de Itaipu, né? Então, ela vai ter uma representatividade maior para a gente,
Por quê? Porque está mais próxima da nossa realidade, ok? Agora, dando uma passadinha aqui na África, né? O que que a gente tem de hidrografia na África? Na África, nós temos alguns rios, assim, bem importantes também, até mesmo porque a África, como vocês viram lá na aula passada, ela tem uma boa região, assim, formada por desertos, né? Então, rio, a água, quando a gente fala de rede fluvial na África, ela tem ainda, assim, um quê, né, a mais, porque a água é disputadíssima no continente africano, né? Então, quando a gente fala em água ali, nós estamos falando de algo extremamente precioso, né? É aquela história, a gente dá valor quando aquilo que a gente não tem, né? E isso acontece muito ali com com algumas regiões africanas que realmente passam, a população passa fome, são lugares extremamente pobres, até mesmo por conta dessa escassez hídrica nessa região, né? A gente vê aqui, olha, essa região do deserto do Saara, por exemplo, cadê? Né? Não tem rio aí. Então a gente pode ver a importância que é um rio africano, né? Como ele precisa realmente ser valorizado e ser preservado. Então, o que, que nós temos aqui para analisar, né? Vamos lá. O Rio Senegal, Rio Níger, geralmente eles vão receber os nomes assim dos países por onde eles passam, né? O Rio Congo, Rio Zambeza, Limpopo, o Rio Orange, depois a gente vai ver algumas fotos, tá? O Rio Nilo, pessoal, que tem uma importância assim muito grande aí, né? E ali naquela imagem em verde, deixa eu dar uma viradinha, nós estamos falando, né, do rio Níger, que ele vai formar um delta em sua desembocadura que ocorre aonde? No Golfo da Guiné, na parte ocidental do continente. Ambas as regiões estão entre as mais densamente povoadas da África. Então, nós estamos falando de quem aí? Do Níger. Então, ele vai formar um delta, ou seja, né? Ele vai aqui, ó. Ele tem duas foz, né? Não sei se é certo falar duas foz ou duas fozes. Acho que não existe fozes, né? Então, mas vocês entenderam, né? Então, ele vai formar um delta aqui, né? E é nessa região aqui, ó, que vai ter a maior densidade demográfica aí. Então, imagina a importância desse rio para o abastecimento de água dessa região. Temos uma foto, aliás, uma não, três. Eu tô toda errada hoje, né? Tudo bem. Então, nós temos aí 3 fotos do Rio Níger. Como você pode ver, igual nesta imagem aqui, você pode ver que é uma água até meio que barrenta, né? Mas, mesmo assim, extremamente importante. Olha a grandiosidade do rio. Vamos falar de um outro rio também. Esse daqui, gente, se você olhar essa foto aqui, você pode até confundir esse rio com o Amazonas. Por quê? É floresta e é planície. Mas por quê? Porque aqui é a floresta do Congo e esse colega aqui é o rio Congo. Então, ele vai serpentear ali. Por que que ele tem esse formato todo, né? Cheio de curvas, todo sinuoso, porque ele é um rio de planície. Todo rio de planície, ele vai o quê? Serpentear. É a mesma coisa com o rio Amazonas. Então, o rio Congo, né? Ele está aqui, deixa eu levantar aqui, nesta região aqui, né? Que ele passa pelo Congo. Ele também é extremamente importante. Fotinho dele aí, como eu falei, lembra muito o Rio Amazonas. Eu fui lá mostrar e ele estava aqui, ó. Então, nós temos todo o trajeto aqui do Rio Congo. Temos também os rios Orange, que desaguam onde? No Atlântico, o Limpopo e o Zambeze, com foz no Oceano Índico. São os mais extensos, né? No rio Zambeze, na região fronteiriça entre a Zâmbia e o Zimbábue, tem essas cataratas Vitórias aqui,
que é assim até um local de muita visitação. Por quê? Devido à grandiosidade dessas cataratas. Lembra um pouco assim quando você olha, claro, numa escala diferente, mas das cataratas do Iguaçu, por exemplo, né? O que que nós temos aqui? Aqui nós estamos falando de relevo. Bom, agora nós temos aqui, ó, o Lago Vitória, que fica lá em Uganda, que é o maior lago africano. Nós temos uma foto. Esse Lago Vitória, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tem ali, ó. Tá vendo? Bem aqui no cantinho. Bem na região aqui do Rift Valley, nós vamos ter quem? O Lago Vitória, que é também um rio muito importante para o abastecimento de água ali daquelas regiões que ficam ali ao entorno. A foto, né, que eu tinha mostrado. Também nós temos o Lago Chad, né, aqui em azul na imagem. Ah, esse lago, gente, ele tem uma curiosidade, né? Ele vem apresentando uma redução no seu tamanho, né? Então, ele pode, inclusive, desaparecer. Então, é uma grande preocupação para uma região que já tem aí um problema de abastecimento de água, um lago dessa proporção, dessa magnitude, desaparecer, né? Então, eles estão tomando medidas para preservar a mata no entorno, para preservar... para proteger aí esse lago para que ele realmente não desapareça. Temos aí uma imagem, você vê que ele fica numa região árida, eles tentam ainda manter algum tipo de vegetação. Para quê? Para que não tenha o assoreamento. O que é o assoreamento? É quando a areia, quando a terra das regiões do entorno vão para o fundo do lago e acaba matando. Isso pode acontecer com lagos, com rios, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre climas. Aí, a partir dos climas, a gente entra onde? Nos domínios morfoclimáticos, que eu gosto muito, né, de trabalhar. Vamos ver aqui, olha, nós temos em vermelho no mapa o clima equatorial, né, que é aquele clima ali da floresta amazônica, né? Nós estamos falando aqui primeiro das Américas, tá? Eu saí da África e voltei para a América. Então, nós temos aí o clima equatorial, ali pegando a região amazônica e algumas florestas ali na América Central. O clima tropical, que está de laranja um pouco mais escuro. O subtropical, de laranja mais claro, pegando inclusive ali a região de São Paulo, né, a região sul. O desértico, de amarelo, ali na região do deserto do Atacama, o deserto ali do Colorado, na região de Utah, né, nos Estados Unidos. O semiárido, que é uma transição para o clima árido, para o clima desértico. O clima mediterrâneo, que nós temos em pouquíssimas, né, assim, quase não aparece. Algumas regiões vão ter ali o clima mediterrâneo. O temperado, que está de verdinho ali, principalmente na região da Amazônia e lá na divisa entre Estados Unidos e Canadá. É o clima frio, o polar e o frio de montanha. Então, esses três últimos que estão marcados no mapa de azul são os climas realmente frios, daqueles lugares que fazem temperaturas assim abaixo de zero. Aí nós vamos comparar com um tipo de vegetação. Então, por isso que a gente chama do quê? De domínio morfoclimático. Porque como você pode perceber ali pelo mapa, tem uma relação. Se você algum dia tiver a curiosidade de fazer os dois mapas do mesmo tamanho, numa folha de papel vegetal, você faz o mapa de clima e o mapa de vegetação. Se você sobrepor esses mapas, você vai perceber que a vegetação ela está ali, ó, com o clima. Portanto, o clima influencia a vegetação de uma região. Por isso que quando nós falamos nos domínios, são os domínios morfoclimáticos, que vai combinar tanto o clima quanto a vegetação daquele lugar e vai formar ali uma paisagem com características únicas, né? Então, nós falamos já
do clima, vamos falar dos tipos de vegetação. Então, temos lá a tundra, né, ali de Beijinho, ali na região do Canadá, floresta boreal, vegetação de montanha e altos planaltos, a vegetação mediterrânea, o deserto, a vegetação do deserto, porque no deserto também tem vegetação, a vegetação das zonas semiáridas, as florestas temperadas e subtropicais, as estepes, a floresta tropical, a savana e a equatorial. Depois vocês, por gentileza, deem uma analisada, né? Não adianta aqui eu ficar esmiuçando também esse mapa, porque estudar mapa, gente, é uma coisa muito individual. Você tem que pegar o mapa e fazer lá o caminho, fazer as referências ali, olhar a legenda e olhar lá no mapa para você começar o quê? A entender o mapa. Não adianta eu ficar aqui, olha, isso é isso, porque você vai virar, eu vou virar as costas, vai acabar esse vídeo e você não vai lembrar de mais nada. Então, mapa é estudo. Por isso que às vezes vocês acham chato, mas por isso que às vezes a professora pede para vocês desenharem o mapa, porque mapa tem que estudar para aprender. É igual tabuada, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho aí desses domínios, né? Desses domínios morfoclimáticos. Então, a taiga, né? Quando a gente fala da taiga, a gente está falando que ela o quê? Que ela constitui um dos maiores biomas do mundo, né? Então, geralmente usa-se esse termo taiga, que é uma palavra de origem russa que significa floresta, para as formações o quê? Siberianas, ou seja, lá no norte da Rússia, né? Lá no continente entre Ásia e Europa ali. A floresta de coníferas ou floresta boreal para o resto do mundo, né? E as bóreas, que significa o quê? Que era Bóreas, que era o deus grego do vento do norte. Então tem toda uma história aí por que a taiga chama taiga ou por que ela é conhecida, né, como floresta boreal, ok? Aí nós temos uma imagem que mostra mais ou menos a característica, né, desse tipo de floresta. E por que floresta de coníferas? Porque as suas árvores têm formato de cone. É aquele famoso pinheirinho lá do Natal, a árvore de Natal. Por isso que a árvore de Natal tem a neve nela, porque ela é típica dessa região de taiga que é muito fria. Temos mais aí uma imagem, olha que coisa mais linda, né? Então, essa daí é a floresta boreal que fica lá no Canadá. Então, quando fala floresta boreal e taiga, tá bom? Mesma coisa. Mais uma imagem, né? Aí, ali de vermelho, a setinha vermelha indica a região de onde é esta imagem. Os domínios temperados ou subtropicais. Então, quando a gente fala numa floresta subtropical ou uma floresta temperada, é aquela que a característica principal dela é o quê? Ela vai mudando de cor de acordo com as estações até que as suas folhas caem no inverno, né? Então, é uma característica bem marcante. Então, olha lá, onde estão, né? Abrange a maior parte do território dos Estados Unidos e uma parcela da onde? Do sul do Canadá, da onde não tem lá a floresta boreal ou a taiga. Está presente também aonde? Na América do Sul. Em que país, né? No Uruguai, alguns trechos da Argentina, Chile e lá no sul do Brasil. A gente tem assim, gente, uma pinceladinha de floresta boreal, de floresta subtropical ou floresta temperada, tá bom? Elas são extremamente bonitas, né? Essas folhas avermelhadas, alaranjadas. Aqui no Brasil, essas árvores aqui você vai ver assim muito raramente. Por quê? A mais conhecida aqui no Brasil é a araucária, que também é desse domínio. Então, quando a gente fala na floresta das araucárias, né, no domínio das araucárias aqui no Brasil, é desse tipo de vegetação, é esse domínio morfoclimático que nós estamos tratando. Então, nós estamos falando aqui
dos domínios tropicais, né? Esse daí, ele está mais próximo à nossa realidade, certo? Então, eles são encontrados onde? Na Costa Rica, né? No México, na Venezuela e no centro da América do Sul, incluindo uma boa parte do Brasil, tá? Então, quando a gente fala de domínio tropical, olha o tipo de vegetação aí. Ele lembra bastante a região de Mata Atlântica, que é tão próximo da gente, né? Agora, os domínios áridos, né? A região mais desértica. Então, nós temos onde? Onde nós encontramos esse tipo de domínio? Nós temos lá no norte do México e sudeste dos Estados Unidos, né? Que são os desertos da Grande Bacia, que é a bacia de qual rio? Lembra que eu mostrei lá para vocês? A bacia do Rio Colorado, tá bom, pessoal? Também temos na América do Sul o deserto gélido. Por que deserto gélido? É um deserto gelado que fica em grande parte do ano coberto por gelo, lá na Patagônia. E também onde? No deserto do Atacama, que fica lá no norte do Chile e no sul do Peru. E esse deserto aqui, o deserto do Atacama, ele é o deserto mais árido do mundo, ok? Aqui nós temos uma foto do deserto do Atacama. Outra foto. Essa foto aqui, pessoal, ela é de um lugar incrível, que se chama Vale de Marte. Esse lugar, tá vendo esse branquinho aqui? É tudo sal, tá bom? Ele é um deserto de sal. Para quem não sabe, sal é uma rocha, tá? Também mais uma foto. Essa daqui não é do deserto do Atacama, tá? É do deserto em Utah, nos Estados Unidos. Aqui também em Utah. Também nos Estados Unidos, aqui no Arizona. Olha que coisa mais linda, gente. Aqui são as cidades, né, que ficam aí no meio, praticamente no meio do deserto. Nos Estados Unidos a gente tem o exemplo de Las Vegas, né, Grand Canyon. Aqui, sobrevoando a Cordilheira dos Andes, né, então a gente vê que é uma área bem árida também, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, vamos encerrar esse capítulo. Já falamos do relevo, já falamos da hidrografia e já falamos do quê? Sobre os domínios morfoclimáticos do continente americano. Tá faltando alguma coisa? Será? Tá, né? Estão faltando quem? Os domínios morfoclimáticos da onde? Da África. Professora, você não explicou. É claro que não. Sabe por quê? Porque esse vai ser o trabalho de vocês para esta semana. Então, vocês vão fazer um mapa mental sobre os domínios morfoclimáticos do continente africano. Vocês vão, se vocês quiserem, por exemplo, fazer o mapa da África, puxar as setinhas e citar os domínios, pode fazer assim, pode fazer em forma de tópicos, pode citar, mas é importante que você fale, que você cite o domínio morfoclimático e que você cite onde se localiza. Então, por exemplo, se você for falar de deserto na África, tem deserto na África? Tem deserto na África. Mas onde ele se localiza? Quais os países que fazem parte ali, que constituem aquela região desértica? Se você for falar de região de floresta, de uma floresta equatorial, por exemplo, em que país fica a floresta equatorial? Tá bom, pessoal? Então, vocês vão fazer, usem a criatividade, só tem uma ressalva. Eu não quero mapa mental feito por aplicativo de celular. Mapa mental feito à mão, com imagens, usando lápis de cor, canetinha, tudo que tem direito. Pode fazer na cartolina? Pode fazer na cartolina. Pode fazer no sulfite? Pode fazer no sulfite. Fica a critério de vocês. Vocês vão fazer esse mapa mental sobre os domínios da África, mandar a foto para mim. Na foto, na frente do mapa mental, você tem que colocar no cantinho o seu nome, número e série, por favor. Isso facilita a minha vida na hora de corrigir.
tá bom? E além disso, bom, vocês vão fazer as páginas 18, a página 23 e 24. Então, são as páginas do livro do segundo bimestre, 18, 23 e 24. Voltando aqui, né? Quais são as atividades? Mapa mental dos domínios morfoclimáticos africanos, páginas 18, 23 e 24 do livro de vocês para a semana que vem. O mapa mental me envia. A atividade do livro, não. Deixa no livro, não precisa tirar foto, não precisa, aliás, não é que não precisa, não é para tirar fotos e não é para me enviar. Nós vamos fazer a correção através de uma videochamada, ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Vocês têm bastante trabalho, se ficar alguma dúvida, manda mensagem para mim, me pergunta, as instruções estarão todas lá no Google Drive, é só ler aquele roteirinho lá. Se a resposta não estiver lá, pode me chamar, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Um bom resto aí de aula para vocês. Eu espero que vocês possam continuar assim, se mantendo em segurança, cuidando da saúde e se preservando, que é o mais importante nesse momento, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.